Repórter. Boa noite. A princesa que passou a vida sob o olhar implacável do público morreu em um carro em alta velocidade em Paris, aparentemente tentando fugir dos fotógrafos que a perseguiam. A morte da princesa Diana paralisou o mundo ocidental. Por mais triste que tenha sido, ainda há uma grande parcela de pessoas, especialmente na internet, que rejeita a narrativa oficial da morte da princesa Diana. De acordo com eles, havia um esquema muito maior em jogo, e há coisas que nunca foram contadas ao público sobre o que realmente aconteceu. Hoje exploramos alguns desses fatos misteriosos sobre a morte da princesa Diana. Gravidez de Diana. Era o verão de 1997, e Diana estava embarcando em um novo capítulo de sua vida. Depois de seu divórcio altamente divulgado do príncipe Charles, ela estava determinada a trilhar seu próprio caminho e fazer a diferença no mundo. Em junho daquele ano, Diana participou de um evento beneficente em Londres, onde chamou a atenção de Dodi Fayed, filho do bilionário egípcio Mohammed Al-Fayed. Os dois rapidamente criaram uma conexão, e seu relacionamento tornou-se objeto de intenso escrutínio da mídia. Começaram a circular rumores de que Diana e Dodi estavam esperando um filho juntos, o que aumentou o fogo dos tabloides. Em julho, o casal embarcou em uma viagem romântica para a Riviera Francesa, buscando consolo dos implacáveis paparazzi. Foi durante essa viagem que a teoria da gravidez de Diana ganhou ainda mais força. Testemunhas afirmaram ter visto Diana exibindo sinais de gravidez, como uma leve barriga de bebê e um brilho radiante. A especulação correu solta, com manchetes gritando sobre um possível herdeiro real. Mas que evidências sustentam essa teoria? Uma informação convincente vem da confidente íntima de Diana, Rosa Monckton. Em uma entrevista, Monckton revelou que Diana havia confidenciado a ela seu desejo de ter outro filho. Ela falou de seu anseio por um irmão para seus dois filhos, o príncipe William e o príncipe Harry. O relato de Monckton acrescenta credibilidade à teoria de que Diana poderia de fato estar grávida. Além disso, os relatórios das autoridades francesas que investigaram o acidente de carro esclareceram um detalhe misterioso. De acordo com suas descobertas, o corpo de Diana foi embalsamado sem que os procedimentos usuais fossem seguidos. Isso levantou suspeitas e levou alguns a acreditar que houve uma tentativa de ocultar ou alterar as evidências relacionadas à sua gravidez. Poderia ser um encobrimento deliberado? Para aumentar a intriga, um ex-guarda-costas de Diana, Barry Maneke, alegou ter tido um caso secreto com a princesa. Ele alegou que o relacionamento entre eles resultou em uma gravidez, que acabou sendo interrompida. Embora essas alegações não tenham sido verificadas, elas contribuem para a rede de especulações em torno da possível gravidez de Diana. É importante observar que a família real britânica negou veementemente a teoria da gravidez de Diana. Eles afirmam que não há evidências concretas para apoiar tais alegações, e que isso é apenas um produto do sensacionalismo e das teorias da conspiração. Entretanto, os rumores persistentes e as evidências circunstanciais continuam a alimentar o fascínio do público por essa teoria. A professora Angela Gallop, cientista forense, pôs fim aos rumores de gravidez com sua investigação documentada em seu livro When the Dogs Don't Bark: A Forensic Scientist's Search for the Truth. A busca da verdade por um cientista forense. As amostras de sangue do carro da princesa Diana deram negativo para o hormônio da gravidez HCG. Os níveis desse hormônio aparecem em um exame de sangue 11 dias após a contracepção, e normalmente, esses níveis de HCG dobram a cada 72 horas depois. No final, os resultados de todos os testes foram negativos, escreveu Gallop em seu livro. O que significa que era extremamente provável que Diana não estivesse grávida no momento de sua morte, e que não estivesse tomando pílulas anticoncepcionais. Ainda assim, algumas pessoas não acreditam nos resultados do exame de sangue, apontando para o fato de que a princesa Diana foi embalsamada rapidamente, o que teria tornado um teste de gravidez de urina fora de questão. O momento do embalsamamento, entretanto, faz sentido. Os médicos não viram razão para atrasar o processo, já que os ferimentos eram consistentes com a causa de sua morte. Também não é prática comum fazer testes de gravidez em mulheres falecidas. Gallop não foi o único médico que confirmou esse fato. Em janeiro de 2004, o ex-legista da Casa da Rainha, John Burton, revelou em uma entrevista ao The Times que participou de um exame post-mortem do corpo da princesa no necrotério de Fulham, onde examinou pessoalmente seu útero e descobriu que ela não estava grávida. Robert Chapman, que realizou o exame post-mortem, declarou que o útero e os ovários de Diana não apresentavam sinais de gravidez. O bilionário egípcio Mohammed Al-Fayed persistiu em afirmar que Diana estava grávida. Isso o levou a fazer com que membros de sua equipe dissessem à mídia que, no último dia em que estiveram juntos, Diana e seu filho haviam visitado uma casa de campo de sua propriedade em Paris para escolher um quarto para o bebê. Embora o casal tenha de fato visitado a vila, as circunstâncias da visita foram exageradas
para dizer que ela durou 2 horas e que foi feita na presença de um proeminente designer de interiores italiano. Essas declarações foram o que levou as pessoas a acreditarem que a morte da princesa Diana foi mais grave do que foi revelado. Um segurança da vila, Ruben Murrow, não se sentiu à vontade para mentir sobre o assunto e vendeu sua história ao The Sun, afirmando que a visita durou pouco menos de 30 minutos e que não estava na companhia de nenhum designer de interiores. Ele forneceu imagens do circuito interno de TV para provar isso e disse que esteve na presença de Diana e Dodi durante toda a visita, e que não houve nenhuma conversa sobre eles irem morar na casa. Posteriormente, ele se demitiu do emprego de Al-Fayed e iniciou um processo trabalhista por demissão construtiva, depois que Al-Fayed o processou com sucesso por quebra de contrato devido às imagens de CCTV que ele forneceu ao The Sun. A conspiração do motorista. Embora as circunstâncias que cercaram a morte da princesa Diana tenham sido objeto de intensa especulação e teorias da conspiração, um nome que surgiu consistentemente foi o de Henri Paul, o motorista do carro naquela noite fatídica. Nascido em 3 de julho de 1956, em Lorient, na França, Paul cresceu em uma família modesta. Seus pais, ambos trabalhadores, tinham empregos como professores e funcionários municipais. Desde cedo, Paul demonstrou promessa e potencial, preparando o terreno para uma vida que, no final, seria marcada pela tragédia. A jornada educacional de Paul começou na Lyon St. Louis School, onde ele se destacou academicamente. Ele demonstrava um intelecto aguçado e uma mente curiosa, características que mais tarde seriam notadas por seus amigos e colegas. Depois de concluir seus estudos, Paul decidiu entrar para o exército francês, onde serviu como líder de equipe de segurança. Foi durante seu tempo no exército que o amor de Paul pela aviação começou a decolar. Em 1976, Paul obteve sua licença de piloto, realizando o sonho de toda uma vida. Ele tinha uma grande paixão por voar e frequentemente voava, registrando mais de 600 horas de voo. Esse amor pela aviação se tornaria um aspecto determinante da vida de Paul, demonstrando seu espírito aventureiro e sua sede por novas experiências. Antes de trabalhar no Hotel Ritz, Paul teve uma variedade de empregos que demonstraram sua versatilidade e ambição. Ele trabalhou como vendedor de barcos, aprimorando suas habilidades em vendas e atendimento ao cliente. Além disso, ele até tentou abrir uma agência de detetives particulares, demonstrando seu desejo de independência e espírito empreendedor. Essas experiências moldaram o caráter de Paul e lhe proporcionaram um conjunto diversificado de habilidades que se mostrariam valiosas em seus empreendimentos futuros. Foi em 1986 que o caminho de Paul tomou um rumo inesperado. Ele começou a trabalhar no departamento de segurança do Hotel Ritz, que era propriedade de Mohammed Al-Fayed, pai de Dodi Al-Fayed, namorado da princesa Diana na época. Embora Paul não estivesse oficialmente empregado como motorista do hotel, sua função no departamento de segurança acabaria por levá-lo a se envolver nos trágicos eventos que se desenrolaram naquela noite fatídica. Colegas e amigos descreveram Paul como um indivíduo inteligente e enigmático. Ele possuía uma mente questionadora e era conhecido por sua lealdade. Embora gostasse da companhia de seus amigos, ele também mantinha seus problemas pessoais em segredo, dando um ar de mistério. Além disso, Paul tinha um talento oculto. Era um pianista talentoso, que mostrava seu lado artístico e acrescentava outra camada à sua personalidade complexa. Na noite de 31 de agosto de 1997, a vida de Paul sofreu uma reviravolta devastadora. Ele foi chamado para levar a princesa Diana e Dodi Al-Fayed, do Hotel Ritz, para o apartamento de Dodi em Paris. Era uma tarefa aparentemente rotineira, mas ninguém imaginava os eventos que se desenrolariam nas horas seguintes. Antes da viagem, Paul havia bebido, fato que mais tarde seria analisado. Quando o casal embarcou em sua viagem, Paul se viu em uma situação precária. Perseguido por paparazzi, ele tomou a malfadada decisão de entrar no túnel da Ponte de l'Alma. Tragicamente, o carro bateu em um pilar de concreto e capotou, resultando na morte de Paul, da princesa Diana e de Dodi Al-Fayed. Apenas o guarda-costas Trevor Rhys-Jones sobreviveu ao incidente, embora com ferimentos graves. Após o acidente, Mohammed Al-Fayed apresentou uma série de teorias sobre o que aconteceu naquela noite. Ele alegou que Paul estava trabalhando como informante pago para os serviços de segurança da França ou do Reino Unido e que estava envolvido em um plano para assassinar a princesa Diana e Dodi Al-Fayed. Essas alegações geraram polêmica e alimentaram a já intensa especulação em torno dos eventos daquela noite trágica. As investigações francesas e britânicas sobre o acidente rejeitaram em grande parte as alegações de Al-Fayed, embora tenham sido reconhecidas algumas falhas de procedimento. A análise química do sangue, da urina e do humor vítreo de Paul revelou a presença de álcool em seu sistema no momento de sua morte, sendo que o teor de álcool no sangue era 3 vezes maior do que o limite legal na França.
Além disso, foram encontrados medicamentos prescritos em seu sistema, que podem ter efeitos adversos quando combinados com álcool. Foi alegado que o nível de álcool encontrado no sangue de Paul era inconsistente com seu comportamento sóbrio, conforme capturado no circuito interno de TV do Ritz naquela noite. Robert Forrest, um patologista forense, disse que um alcoólatra como Paul, com maior tolerância ao álcool, poderia parecer mais sóbrio do que realmente estava. As famílias de Dodi Fayed e Henry Paul não aceitaram as conclusões da investigação francesa. No entanto, as evidências disponíveis sugeriam que Paul havia consumido apenas 2 bebidas alcoólicas. Mas isso não era necessariamente tudo o que Paul havia consumido, e que ele estava sob a influência de álcool no momento do acidente. Um especialista citado no relatório estimou que Paul havia bebido o equivalente a 5 doses de Ricard, seu aperitivo francês favorito com sabor de alcaçuz, antes de dirigir. Em 2009, foi relatado que amostras de DNA confirmaram que as amostras de sangue com altos níveis de álcool eram de fato de Paul. Isso foi estabelecido por uma comparação com amostras fornecidas pelos pais de Paul, demonstrando que o sangue testado era de Paul e que ele tinha 3 vezes o limite legal francês de álcool no sangue. A conspiração dos paparazzi. Era o verão de 1997, e o mundo estava cativado pelo romance turbulento entre a princesa Diana e Dodi Fayed. A história de amor deles, que havia começado apenas 6 semanas antes, rapidamente se tornou uma sensação na mídia. Mas a fama tem um preço, e, para Diana e Dodi, esse preço foi a perseguição implacável dos paparazzi. Quando o casal embarcou em uma viagem de barco, no luxuoso iate de Dodi, o Johnny Call, e depois viajou para a pitoresca costa sul da França, eles não conseguiram escapar das lentes atentas dos paparazzi. Fotos granuladas de seus momentos íntimos atraíram lances de 500 mil, destacando o intenso interesse em cada movimento deles. Mas foi a chegada deles a Paris, em 30 de agosto de 1997, que marcou um ponto de virada em sua história. Quando Diana e Dodi desceram do avião no aeroporto de Le Bourget, foram recebidos por um frenesi de câmeras piscando e fotógrafos ansiosos. Determinado a fugir dos paparazzi, Dodi instruiu seu motorista, Henry Paul, a tomar medidas evasivas. A perseguição começou quando o Mercedes preto do casal passou pelas ruas de Paris. Os fotógrafos, ávidos pela foto perfeita, seguiam logo atrás, com suas motocicletas entrando e saindo do trânsito. Era um perigoso jogo de gato e rato, com os paparazzi ultrapassando os limites em sua busca pelo furo de reportagem definitivo. À medida que a perseguição continuava, a tensão aumentava. Os paparazzi eram implacáveis em sua perseguição, desesperados para capturar aquela foto indescritível. Mas mal sabiam eles que suas ações teriam consequências devastadoras. Nas primeiras horas do dia 31 de agosto, ocorreu uma tragédia. O Mercedes preto que transportava Diana, Dodi e Henry Paul caiu no túnel da Pont de l'Alma. O mundo assistiu em choque à divulgação da notícia do acidente. A princesa Diana, a princesa do povo, havia morrido. Testemunhas no local relataram que, em vez de correrem para ajudar os passageiros feridos, alguns fotógrafos subiram no carro e tiraram fotos de Diana, Dodi e Henry Paul, enquanto eles morriam. O comportamento chocante dos paparazzi levantou suspeitas de negligência grave e invasão de privacidade. As ações dos paparazzi naquela noite provocaram indignação e levaram a um clamor público por justiça. Os magistrados franceses iniciaram uma investigação. E 5 dias após o acidente, mais 3 fotógrafos foram colocados sob investigação por homicídio culposo, elevando o número total de suspeitos para 10. O papel dos paparazzi na morte da princesa Diana também se tornou objeto de teorias de conspiração. Alguns apontaram para as imagens de CCTV de Henry Paul acenando para os fotógrafos, sugerindo que alguém no hotel os estava avisando sobre os movimentos de Diana. Outros especularam sobre um Fiat Uno branco que teria colidido com o Mercedes, possivelmente dirigido por um fotógrafo. A análise dos destroços do Mercedes revelou que ele teve um contato superficial com um Fiat Uno branco, que deixou vestígios de tinta na carroceria do Mercedes. A polícia francesa fez várias tentativas para encontrar o veículo envolvido, mas não obteve sucesso. Embora ninguém tenha visto o Fiat no túnel, algumas testemunhas relataram ter visto um Uno saindo do túnel. Detetives particulares que trabalhavam para Mohamed Al-Fayed, pai de Dodi, alegaram ter encontrado o misterioso Fiat Uno. Eles alegaram que ele pertencia a James Anderson, um fotógrafo francês que estava seguindo Diana e tirando fotos dela e de Dodi na semana que antecedeu sua morte. No entanto, essas alegações nunca foram comprovadas. O Fiat Uno branco que Anderson possuía não estava em condições de rodar, pois tinha 9 anos de idade na época. Além disso, Anderson havia vendido o carro em outubro de 1997. As autoridades francesas interrogaram os fotógrafos e motociclistas da imprensa que perseguiram Diana e Dodi naquela noite fatídica. Inicialmente, eles foram interrogados por suspeita de negligência grave,
já que sua perseguição implacável havia potencialmente contribuído para o trágico desfecho. Os paparazzi foram levados para interrogatório, e suas ações foram examinadas em busca de sinais de irregularidades. No final, as acusações de homicídio culposo contra os paparazzi foram rejeitadas em 2002. O tribunal determinou que não havia provas suficientes para vincular diretamente suas ações ao acidente. O setor de paparazzi enfrentou um exame minucioso após a morte da princesa Diana. Alguns fotógrafos defenderam suas ações, argumentando que estavam simplesmente fazendo seu trabalho e fornecendo ao público o que ele queria. Mas outros reconheceram a necessidade de mudanças e de uma abordagem mais ética em sua profissão. A tragédia levou ao aumento das regulamentações e diretrizes no setor de paparazzi. As organizações de mídia implementaram códigos de conduta mais rígidos, enfatizando a importância de respeitar a privacidade e obter consentimento ao fotografar figuras públicas. Essas mudanças visavam evitar que uma tragédia semelhante ocorresse no futuro. A Mercedes adulterada. A trágica morte da princesa Diana em um acidente de carro causou comoção em todo o mundo. Mas o que muitos não sabem é a história sombria do Mercedes-Benz S280 envolvido no acidente. Esse veículo reconstruído, fornecido pelo Ritz Hotel em Paris, havia sido roubado e destruído no início do ano. Com sérios problemas mecânicos e a reputação de ser extremamente perigoso, acima de 37 milhas por hora, esse carro desempenhou um papel significativo na morte prematura da princesa Diana. Na noite de 31 de agosto, a princesa Diana e seu companheiro Dodi Fayed estavam hospedados no luxuoso Hotel Ritz, em Paris. Quando se preparavam para deixar o hotel, mal sabiam eles que o carro fornecido pelo hotel se tornaria uma arma mortal. O carro em questão era um Mercedes-Benz S280, um veículo que tinha um passado sombrio. No início do ano, ele havia sido roubado e jogado no chão, tornando-se uma sucata reconstruída. Apesar de sua condição questionável, o Ritz Hotel o considerou apto a ser usado como carro de piscina. Mas, o que exatamente aconteceu com esse Mercedes roubado antes de ir parar nas mãos do hotel? Os relatórios revelam uma série de acidentes e direção imprudente que causaram danos significativos ao veículo. Ele havia se tornado uma bomba-relógio, esperando para liberar seu potencial mortal. Desde então, os especialistas examinaram o carro e descobriram sérios problemas mecânicos que o tornaram uma armadilha mortal sobre rodas. Freios defeituosos e um sistema de direção com mau funcionamento eram apenas a ponta do iceberg. Esse Mercedes era um desastre prestes a acontecer, especialmente quando dirigido em alta velocidade. E foi exatamente essa velocidade que o malfadado carro atingiu naquela noite fatídica. Quando a princesa Diana, Dodi Fayed, e seu motorista, Henri Paul, entraram no túnel da Pont de l'Alma, eles não sabiam do perigo iminente que os aguardava. O carro acelerou atingindo velocidades de até 65 milhas por hora, excedendo em muito o limite de segurança para um veículo comprometido. E então, a tragédia aconteceu. O Mercedes perdeu o controle, desviou e bateu no 11º pilar do túnel, resultando na morte da princesa Diana, Dodi Fayed e Henri Paul. O impacto foi devastador, e o mundo lamentou a perda da amada princesa. Mas começaram a surgir dúvidas. Como um carro com um histórico tão sombrio poderia ser considerado apto para uso? Quem era responsável por garantir a segurança dos passageiros? O Ritz Hotel foi alvo de críticas por fornecer um veículo perigoso aos seus hóspedes de alto nível. A revelação de que o carro havia sido roubado e batido no chão chocou o público e levantou preocupações sobre a negligência do hotel. Foram iniciadas investigações para determinar a causa do acidente. Embora tenha sido revelado que o motorista, Henri Paul, estava sob a influência de álcool, a condição perigosa do Mercedes desempenhou um papel significativo na gravidade do acidente. O trágico acidente provocou uma conversa global sobre a segurança dos veículos e a responsabilidade dos estabelecimentos em garantir o bem-estar de seus hóspedes. O acidente esclareceu a importância de inspeções e manutenções completas, antes de colocar qualquer veículo de volta na estrada. Um dos defeitos mais críticos foi o sistema de freios defeituoso. Os freios do Mercedes estavam desgastados a ponto de serem quase inexistentes. Isso significava que quando o motorista, Henri Paul, tentava reduzir a velocidade ou parar o carro, os freios não respondiam adequadamente, levando à perda de controle. Mas os problemas não terminaram aí. O sistema de direção do Mercedes também estava seriamente comprometido. Ele tinha uma tendência a desviar para um lado, tornando incrivelmente difícil para o motorista manter o controle, especialmente em altas velocidades. Esse defeito, combinado com os freios defeituosos, criou uma combinação mortal. Além disso, os pneus do carro estavam em condições deploráveis. Eles estavam desgastados, com pouca ou nenhuma banda de rodagem, o que os tornava altamente suscetíveis a estouros. Isso comprometia ainda mais a estabilidade e o controle do veículo, especialmente ao fazer curvas fechadas ou manobras bruscas. O chassi do Mercedes também sofreu danos significativos. A integridade estrutural do carro havia sido comprometida devido a acidentes anteriores
e a direção imprudente. Isso enfraqueceu a estabilidade geral do veículo, tornando-o mais suscetível a falhas catastróficas. Além disso, o motor do Mercedes foi levado aos seus limites. O carro foi dirigido incansavelmente, muitas vezes em altas velocidades, causando desgaste excessivo. Isso exerceu pressão adicional sobre os componentes mecânicos já comprometidos, aumentando ainda mais o risco de falha. É realmente chocante pensar que um carro com defeitos mecânicos tão graves tenha sido considerado apto para uso, especialmente por um estabelecimento de prestígio, como o Ritz Hotel. A responsabilidade de garantir a segurança dos hóspedes recaiu diretamente sobre os ombros do hotel, e o fato de não terem inspecionado e mantido adequadamente o veículo levou a consequências devastadoras. Flashes brilhantes e carros estranhos. Em 31 de agosto de 1997, a princesa Diana e Dodi Fayed entraram em um Mercedes S280 preto, dirigido por Henri Paul. O Mercedes percorreu as ruas de Paris, com a princesa Diana e Dodi Fayed sentados no banco de trás. O casal foi perseguido por um enxame de paparazzi, ansiosos para capturar um vislumbre da dupla glamurosa. A perseguição foi implacável, com fotógrafos em motocicletas e carros seguindo de perto. Quando o Mercedes se aproximou da passagem subterrânea de Alma, outro veículo se juntou à perseguição. Era uma motocicleta dirigida por um indivíduo desconhecido. Essa motocicleta logo se tornaria uma peça crucial do quebra-cabeça dos eventos que se desenrolaram naquela noite. François Levistre, um motorista desavisado, estava dirigindo na frente da Mercedes quando ela entrou no túnel. Mal sabia ele que se tornaria testemunha de um evento chocante e misterioso. O relato de Levistre esclareceria a presença de um misterioso flash branco que ocorreu momentos antes do acidente. Em um depoimento em vídeo apresentado no inquérito sobre as mortes da princesa Diana e Dodi Fayed, Levistre descreveu a cena que se desenrolou diante de seus olhos. Ele contou como a motocicleta ultrapassou o carro da princesa no túnel e, em uma fração de segundo, um flash branco ofuscante iluminou a escuridão. Levistre ficou surpreso com a intensidade do flash, comparando-o com o brilho repentino de quando alguém acende uma luz. Ele se perguntou o que havia acontecido, pois a luz era tão ofuscante que parecia ter sido pego pela polícia no radar. O flash não foi direcionado para o carro de Levistre, mas para o carro atrás dele, o Mercedes que levava a princesa Diana e Dodi Fayed. O relato da testemunha continuou, revelando o caos que se seguiu ao clarão. Levistre viu o Mercedes desviar de um lado para o outro, tentando desesperadamente recuperar o controle. Em seu espelho retrovisor, ele viu o carro desviar da esquerda para a direita e depois de volta para a esquerda, como se estivesse lutando para navegar dentro dos limites do túnel. Enquanto Levistre observava horrorizado, as luzes do Mercedes se apagaram de repente, mergulhando o túnel na escuridão. O carro havia perdido toda a potência, deixando a princesa Diana, Dodi Fayed e seu motorista à mercê do destino. O coração de Levistre se acelerou ao perceber a gravidade da situação que se desenrolava diante dele. O relato da testemunha era uma prova arrepiante dos eventos que levaram ao acidente. A presença do misterioso flash branco acrescentou um elemento sinistro e desconcertante às circunstâncias já trágicas. O testemunho de Levistre levantou questões que assombrariam os investigadores e os teóricos da conspiração nos anos seguintes. O clarão branco foi um ato deliberado para causar o acidente ou foi apenas uma coincidência? Qual era a fonte dessa luz ofuscante que parecia ter surgido do nada? Essas perguntas alimentariam especulações e teorias sobre a morte prematura da princesa Diana. O Sr. Anderson, um motorista de táxi, fez um relato quase semelhante ao de Levistre. O Sr. Anderson descreveu ter visto uma explosão de luz imediatamente antes do acidente. Seu táxi foi ultrapassado pelo Mercedes, segundos antes de ele bater em um pilar no canteiro central do túnel. Ele disse: "Vi um flash de luz bastante significativo, ouvi um estrondo muito alto e, em seguida, nosso carro tentou parar de forma muito rápida e abrupta." Solicitado a descrever o barulho que ouviu, o Sr. Anderson disse: "Foi um barulho muito alto que parecia uma explosão. Paramos rapidamente e eu caí para um lado. Vi um objeto passando na nossa frente e atingindo o lado direito do túnel, imediatamente me virei para ver se havia carros subindo. No momento em que vi o objeto passar na nossa frente, foi muito rápido, não sabia o que era, mas sabia que era um objeto grande de metal e quando parou, era um Mercedes preto." Mohamed Fayed chegou a acreditar que o M6 assassinou o casal para impedir que se casassem. Uma de suas alegações é que uma arma de flash antipessoal de estilo militar foi usada para cegar Henri Paul, o motorista do Mercedes, que também morreu. Todas essas alegações foram refutadas pela narrativa oficial, mas, ainda assim, continuam a ser levantadas questões sobre o evento. Se você gostou de assistir a este vídeo, clique em uma das caixas que estão sendo exibidas na tela para assistir a mais conteúdo semelhante.